Fala galera, esse é mais um vídeo do canal 0011, um novo projeto. Vocês vão estar observando aí nas redes sociais, Facebook, agora no YouTube. Vamos lá, que a pauta de hoje é futebol moderno e liberdade para torcer. Eu tô aqui com o meu amigo na minha esquerda, o Júlio, com a camisa da Argentina. E aí galera, boa noite. Tô aqui do meu lado o nosso querido Jesus, do Tricolor. E o nosso Leonardo, que é o nosso flamenguista. Boa noite, então, vou começar aqui fazendo uma pequena introdução e vocês entram no assunto. Aqui no futebol brasileiro, tem um paradigma que os torcedores, de modo geral, citam muito a modernização no futebol e interligam isso à liberdade para torcer. Eu, particularmente, não sei se vocês vão opinar agora, eu não concordo com isso. Acredito que são coisas distintas. O futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano em si precisa modernizar em termos de estrutura, em termos de futebol. E estamos muito ultrapassados se for comparar com qualquer país da Europa. E isso não essa modernização não tem que ser linkada à liberdade para torcer. Sim, precisa ter o trâmite legal, precisa ter limitação para a torcida, correto. Mas não da maneira que isso é imposto no Brasil, como a gente está acompanhando no futebol carioca, muito mais agora no futebol paulista, que puniram todas as torcidas. Não tem mais clássicos, são torcidas únicas. É isso, e falta de sinalizador no estádio, falta de bandeira, isso são coisas que são coisas do mundo do futebol, das torcidas. Então, eu queria saber um pouco de cada um de vocês, a começar pelo Júlio. O que você acha disso? Então, eu acho que essa modernização, até um certo ponto, ela é pregada de uma forma muito incoerente. Até porque nós vemos na Argentina algumas torcidas que têm essa característica. Como você pode ver, a torcida do Racing, ela tem uma característica bem primitiva, bem aguerrida, tem uma característica bem localizada, ela fica de um certo ponto no estádio, que todos os visitantes sabem que ela esteja ali. E isso no Brasil, voltando para o nosso futebol nacional, temos tido problema, entendeu? Vemos que alguns estádios têm tido um certo deslocamento quanto a essa questão da modernização, até mesmo por conta da organização. Vemos na final do Campeonato Carioca a questão da FERJ, de querer deslocar. Então, voltando novamente para o assunto, isso tem tido um pouco de problema para essa questão da modernização. Então eu acho que isso é um pouco também de federação, algo mais além da modernização, é algo um pouco institucional no nosso país. Eu acho que a CBF tem muito culpa de parcela nisso. Então, eu também acredito. Só um exemplo aqui rápido, por exemplo, a questão do 7-1. O 7-1 não evidenciou só que a Alemanha foi melhor no jogo. Evidenciou que a Alemanha, desde as categorias de base, desde sua estrutura, desde a sua organização no futebol, conseguiu ser superior no Brasil ao longo da formação para essa Copa do Mundo. O exemplo disso é que a Alemanha, a seleção de base da Alemanha, se manteve até a conquista da Copa do Mundo aqui no Brasil. Até porque é tudo bem regulamentado. Isso, tudo bem. Tem as competições europeias, sub-17, sub-23, e é tudo muito bem respeitado. Aqui no Brasil não tem. Agora que está começando, né? Até as competições, antigamente a gente via a Copa do Mundo, via o jogador que era destaque numa sub-20, como por exemplo o Henrique, que agora está no Grêmio. Então, o que acontece. E não foi, entendeu? E não vinga no profissional. Exatamente, não vinga no profissional, porque não tem essa continuidade, não tem aquela preocupação de querer exercer aquele encargo, chegar como foi o Lucas e o Neymar, que brilharam nas categorias de base. Foram casos atípicos, porque se a gente vê no modo geral, tem um certo problema. Jogadores que fazem... O Lucas não está na seleção, os melhores. Exatamente, ele foi, no caso, até no Sul-Americano, né? Muitos dos jogadores, não só brasileiros, mas a questão sul-americana, que são de base, eles não conseguem chegar até isso, exatamente. Principal. Enfim, agora passando um pouco pelo assunto, voltando à pauta, o que você opina sobre, o que você acha disso? Eu acho que querem elitizar nosso futebol, né? Não querem que a gente torça do jeito que a gente sempre torceu, que é fazendo uma bagunça, no caso, né? O sinalizador, porque era a nossa festa. Todo mundo gostava do Maracanã lotado, do jeito que era, o maior do mundo, e agora o Maracanã
não tem nem 60 mil pessoas, sabe? Claro que enche, mas não é do povo, né? Era o povão que era sempre o Maracanã. Bom, a questão disso é que no último Campeonato Carioca aqui, o ticket médio dos jogos foi R$47. Exatamente, Isso sem as arenas Engenhão e Maracanã, que estão fechadas para a Olimpíada. Isso com o jogo em Xerém, com o jogo em Volta Redonda. Muito vale também dos jogos que foram vendidos para fora do Rio, que tiveram a maior média de público. Graças a isso, a média do Campeonato Estadual chegou a 3.900 pessoas. Bem pequena. Bem pequena, exatamente. Porque hoje em dia, com o futebol moderno, você não pode ir ao estádio, porque hoje em dia, com o futebol moderno, você vai ao estádio, você não pode torcer direito, você não pode levar faixa de torcida que os juízes já mandam tirar. E o que aconteceu recentemente também, você não pode dar um drible. Se você dá um drible, a torcida já começa a insultar os jogadores, já acha que está desrespeitando o clube. E foi isso que é o nosso futebol. Um exemplo agora foi Flamengo e Vasco, que o o Wallace do Flamengo, junto com todo o time do Flamengo, foi fincar a bandeira no meio campo. Quando ele fez isso, uma atitude errada, mas o Rodrigo foi... para as crianças, né? Claro, o Rodrigo foi, provocou, e é isso que é o futebol. Não tem mais provocação. Qualquer coisa que você fale, o outro acha que já está desrespeitando. Mas isso vale muito mais da imprensa, né? Porque Exatamente, a imprensa, de modo geral, ela sempre cutuca, ela sempre alfineta. Por exemplo, quando o Rodrigo faz uma situação dessa, a imprensa, de modo geral, cai em cima e faz com que, por exemplo, os flamenguistas tornem isso como algo pessoal, quando deveria ser algo considerado natural por mim, como provocação de futebol. Como, por exemplo, nesses últimos jogos entre o Santos e o Palmeiras. Teve o jogo na semifinal, né? E assim, o Gabriel, ele retrucou de um lado, o Lucas Lima respondeu, e novamente o Gabriel retrucou, falando que o Lucas Lima só ganha... Mesmo o Santos ganhando, ele falou, vocês só... O Gabriel Jesus tem um título nacional, e você, Lucas Lima, sendo destaque, e isso outro, você só tem estadual. Então, assim, isso é normalidade, entendeu? Você pode ter questão de ética, mas é normal. Da questão da elitização, que vocês comentaram aqui, essa é a pauta, é o que a gente quer focar e mostrar para você, torcedor carioca e torcedor que vai acompanhar esse vídeo. Bom, a questão é, o futebol aqui no Brasil está estagnado em termos de organização. Isso a gente vê pela questão técnica, tática, pela questão organizacional, pela questão institucional de todas as equipes. Raramente isso é um problema. Tem uma equipe que aparece por isso, o que não deveria acontecer, porque, ao meu ver, isso devia ser um padrão tomado como base. A organização dos clubes ser exemplo, mas não é o que acontece aqui. Bom, enfim, isso cai junto com a questão da elitização dos estádios. Por exemplo, com as arenas da Copa do Mundo, que todo mundo sabe, foram feitas mais... Eu posso te dar um exemplo? O jogo recente do Corinthians na Libertadores. O jogo ficou parado uns 10 minutos porque a torcida acendeu o sinalizador. Mas essa é uma questão, por exemplo, se você não precisa proibir. Mas só, a torcida dando o exemplo do Corinthians. A torcida do Corinthians quer usar o sinalizador? Use. Mas bota o time para entrar 10 minutos antes. Mas faça com que você não tira o direito do torcedor que sempre foi torcer, que sempre foi demonstrar paixão. Você entra numa questão e fala assim, vai atrapalhar a TV? Beleza. Então bota o time para entrar 10, 15 minutos antes. Porque você não atrapalha a torcida, você não atrapalha o time. Mas hoje em dia também com o futebol moderno, muita gente, você entra no estádio, muita gente mexendo no celular, o time faz um gol, já quer mandar uma mensagem. Por que não manda depois? Tem que mandar na hora do jogo. Vídeo, tudo bem. Tem a hora do pênalti. A hora do pênalti você gravar é legal, porque é um vídeo legal. Mas agora você chegar no estádio, ir pro Twitter, gol do Flamengo. Bom, eu acho que esse hoje é o menor dos problemas, não sei vocês, mas a questão é que... Tem uma imagem legal no campeonato inglês, um pênalti, né, do Manchester City contra... que até o Agüero perdeu. No caso, na Champions League contra o PSG, todo mundo ficou posicionado. Eu acho que assim... Todos atrás do gol e que estão gravando são jovens. São jovens, sim. Eu acho que assim, isso remete até um pouco com a nossa atualização como sociedade. E, consequentemente, isso cai de acordo no esporte. Mas é algo muito, muito profundo, porque nós vemos a inversão de valores. Porque quanto à parte técnica, nós olhamos para a Europa
e muitos técnicos, entre aspas, né, que somente 2, que foi o Filipão e o Luxemburgo, que foram atuantes de verdade em times meramente conhecidos, eles foram e falaram, né, disseram essa questão que nós tínhamos que pegar o jeito europeu de jogar, mas em contrapartida, eles pegaram a nossa essência em si, fizeram a parte técnica totalmente brilhante e continuamos estagnados quanto à nossa modernização, que precisávamos olhar, isso sim, para a Europa, quanto à divisão das atribuições, quanto à melhoria das categorias de base, como as organizações nos próprios clubes, dos estádios. Então, isso é um ponto também que a organização da Sul-Americana deixou um pouco de lado. Bom, só para finalizar aqui, botar a pimenta aqui na comida. Bom, a questão é, o futebol brasileiro está parado. Isso está tentando agora se organizar, a CBF tem algumas medidas para tentar levar o torcedor no estádio, como na Copa Verde, que tem questões de materiais recicláveis que geram ingresso. Então, a CBF está começando a ver que tem algum problema. Que o 7-1 não foi só um mero placar. Ou seja, a CBF tá começando a mudar de postura, mas falta muito ainda. Falta muita coisa. O futebol brasileiro é desorganizado, não tem estrutura. O futebol brasileiro não atrai o público, a média dos últimos campeonatos é abaixo de 20 mil. Mas a torcida, no modo geral, tanto critica o futebol europeu, mas está lá. Todos os jogos são lotados, todos os jogos são espetáculos. Tem o famoso match day, que acontece antes da partida, o que a CBF, não sei se a CBF, porque isso também tem parcela de culpa dos clubes e também das federações, que não botam contraproposta na mesa para ser discutido para melhorar o futebol. Só finalizar. Então, essa é a questão do futebol moderno, que é um caso à parte da liberdade para torcer, porque, ao meu ver, os torcedores sim merecem ter liberdade para torcer, pois pagam o seu ingresso, amam os seus clubes e vão ao estádio. Isso a paixão do torcedor não pode ser limitada. Se o torcedor está ali, é porque ele ama, é porque ele quer estar ali. Ele está pagando para isso. Ou seja, ele tem todo o direito não de fazer o que quiser, mas de fazer o que lhe é devido. Por exemplo, não é proibido o sinalizador. Um dos casos, os 2 maiores fatos para a proibição disso, que acarretaram isso, uma foi a morte do Kevin Espada, que foi com o sinalizador de navio, ou seja, não tem a mínima ligação com o sinalizador que vai ao estádio. Bom, e o caso de atrapalhar a transmissão da Rede Globo, porque atrasa, assim como o jogo do Corinthians, entendeu? Só que, ponto, tudo bem, atrapalha, mas cria uma contrapartida. Olha só. Não existe uma outra medida para essa proposta. Ninguém chega... Mas isso também, isso não é só... Não é para torcedor organizado se sentir o coitadinho, não. Se ele quer, ele tem que chegar lá e também propor. Fala só, a gente não é ilegal isso. Posso papel higiênico, posso levar bambu e é isso. Pô, um exemplo... Entendeu? Um exemplo que eu posso tirar, durante um tempo, proibiram a torcida do Fluminense de tacar o pó de arroz, né? Que é uma tradição da torcida. E o torcedor do Fluminense entrou como com recurso para poder voltar. O que é normal, o Fluminense entrar com recurso, tá então tudo certo, tudo normal. Algo bem... Não sabem de nada. Bom, esse foi o debate. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, somente eu quero ressaltar que nós, torcedores, né, podemos a cada dia lutar contra essa não gourmetização, né, no nosso futebol, de querer sempre ter uma busca maior pelo clube, o famoso torcedor de radinho, né? Querendo ter a blusa nova, querendo ser o queridinho do clube, mas não indo ao estádio, não apoiando. E isso eu acho que é o primeiro processo para reavaliação da nossa modernização como torcedor. Bom, então eu encerro aqui, eu vou deixar minha consideração final. Como já foi debatido aqui, acredito que o torcedor vá ao estádio, faça festa. CBF se organize, clubes se organizem também. O caso de organização, o Audax aí, bom, é com isso que eu vou encerrando o programa. Sigam nossas redes sociais, acompanhem o nosso canal, curta esse vídeo, se inscreva no canal e aguarde os próximos capítulos aí. O jogo é nosso, galera. Um abraço. Valeu, galera.